Olá, pessoal! Hoje vou ensinar a fazer o porta-talheres. Vamos aprender passo a passo? Você vai precisar de uma tesoura, uma caneta, uma régua e de tecidos, podendo utilizar duas cores para ficar ainda mais bonito. A base do porta-talheres eu escolhi o tecido liso, mas fica a seu critério, podendo ser liso ou estampado. Posicionar a régua sobre e fazer a medida e a marcação de 25 centímetros. Posicionar a régua na lateral do recorte e fazer a medida e a marcação de 18 centímetros. Posicionar a régua na parte superior do recorte e fazer a medida e a marcação de 25 centímetros. Posicionar a régua na lateral do recorte e fazer a medida e a marcação de 18 centímetros. Fazer uma marcação na medida de 6,5 centímetros. Fazer a segunda marcação na medida de 11,5 centímetros. Ficando uma marcação centralizada de 5 centímetros. Agora vamos recortar. Agora vamos para o segundo recorte, que vai ser um pouco menor. Com o direito para cima, posicionar a régua sobre. Fazer a medida e a marcação de 22 centímetros. E fazer uma marcação na medida de 9 centímetros. Posicionar a régua na lateral do recorte e fazer a medida e a marcação de 18 centímetros. Posicionar a régua na parte superior do recorte e fazer a medida e a marcação de 22 centímetros. Fazer a marcação na medida de 14,5 centímetros. Posicionar a régua na lateral do recorte e fazer a medida e a marcação de 18 centímetros. Fazer uma marcação na medida de 6,5 centímetros. Fazer a segunda marcação na medida de 11,5 centímetros. Ficando uma marcação centralizada de 5 centímetros. Agora vamos recortar. Agora eu vou utilizar o tecido estampado. Vou posicionar com o avesso para cima, fazer a medida e a marcação de 18 centímetros. Posicionar a régua na lateral do recorte e fazer a medida e a marcação de 4 centímetros. Posicionar a régua na parte superior do recorte e fazer a medida e a marcação de 18 centímetros. Posicionar a régua na lateral do recorte e fazer a medida e a marcação de 4 centímetros. E recortar. Com o recorte com o avesso para cima, posicionar a régua sobre. Fazer a medida e a marcação de 18 centímetros. Posicionar a régua na lateral do recorte e fazer a medida e a marcação de 14,5 centímetros. Posicione a régua levemente em diagonal e faça a medida e a marcação de 1 centímetro. Posicionar a régua na outra lateral e fazer a medida e a marcação de 9 centímetros. Posicione novamente a régua em diagonal e fazer a medida e a marcação de 1 centímetro. Posicionar a régua na parte superior e fazer a medida e a marcação de 19,5 centímetros. E recortar. Com o primeiro recorte pronto e com o direito para cima, posicioná-lo sobre o segundo recorte, que está com o avesso para cima.
centralizar o recorte que está por cima e posicionar a régua sobre e fazer a marcação baseando-se pelo primeiro recorte. Após feita a marcação, recortá-lo, formando o par. Agora, pessoal, vamos para a etapa da costura. Nessa etapa, você vai utilizar o retângulo menor, que é o 22 por 18, com o direito para cima, e o recorte estampado com o avesso para cima. Posicionar o recorte sobre o retângulo, ficando com o avesso para fora, levar sob calcador e costurar conforme a largura do calcador. Abrir a peça com direito para cima, tombar a costura do avesso para o lado esquerdo, posicionar sob calcador, acertando a emenda com o calcador e costurar pespontando. Recorte sobre a mesa. Posicionar um sobre o outro, ficando avesso para fora, levar sob calcador e costurar conforme a largura do calcador, costurando o lado que possui a ponta maior. Abrir a peça e virá-la com direito para fora, acertar bem a emenda para que fique rente, posicionar sob calcador e costurar pespontando conforme a largura do calcador. Com a costura voltada para trás e a ponta maior voltada para o lado direito, posicionar a régua sobre o lado que não possui a costura. Fazer a medida e a marcação de 4,8 cm. Fazer a medida e a marcação de 4,2 cm. Fazer a medida e a marcação de 4,2 cm. Recorte menor com a ponta maior voltada para o lado direito, costura voltada para o operador e marcação por cima. Posicionar o recorte menor sobre o maior, ficando direito para cima. Acertar as partes, visualizar a marcação feita e costurar pespontando. Visualizar a marcação feita, acertar, posicionar sob calcador e costurar pespontando. Proceder assim até o término das marcações. Recorte sobre a mesa. Primeiro recorte com direito para cima. Recorte ao lado, com partes que possuem a marcação voltada para o lado direito. Posicionar o recorte sobre o outro, ficando com o avesso para fora. Posicionar sob calcador e iniciar a costura na marcação feita. E costurar contornando, conforme a largura do calcador. Terminar a costura na segunda marcação feita, ficando uma pequena abertura. Virar a peça pela essa abertura, ficando com direito para fora. Acertar os cantos com a mão e depois com o auxílio da ponta da tesoura.
acertar a abertura, posicionar sob calcador, acertar a sobra de panos por dentro da abertura e costurar pespontando. Finalizamos o nosso porta-talheres. Bora lá fazer?